prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser. Esse é Marcos Denis, está aqui acompanhando a gente. Denis é o produtor do filme. Maestro. Denis é o maestro. Denis. E aí, você também começou querendo ser diretor de filme? Não. Eu caí de paraquedas, né, no cinema. A trajetória é meio irreal, eu acho. Meus pais são professores, minha educação toda foi desportista, praticamente vivi minha vida no esporte, fui jogador de basquete, consegui chegar num nível, acho que dá pra falar para os meus filhos, pô, consegui com 18 anos de idade ser seleção brasileira, graças a Deus o esporte me deu... Você nem é tão alto, hein? Não, mas pô... Fala. Mas ele é armador. Eu tenho... Que eu não sou alta também. Minhas habilidades com a mão me deixaram seguir com o esporte, e o esporte me levou aos estudos, né? Eu estudei 8 anos objetivo, com bolsa de estudos, meus pais são professores, vivi a cultura educacional e esportiva. Fiz 3 anos de direito, né? Fiz torto, na realidade, né? Porque, enfim, larguei, terminei meus estudos e fui fazer o que meu pai, minha madrinha procuradora de estado, aquela coisa de seguir uma orientação dos pais, mas ao mesmo tempo também vivi muito com meu irmão, que era mais despojado e, enfim, tinha amigos muito interessantes e que me apresentou rock and roll, enfim, nas viagens, aquela coisa de adolescência. Então, além do esporte, eu tive essa cultura do rock. Eu me lembro, meu pai tinha aquele assim, cachambó, assim, que ele vivia colocando Elvis, e aí ele abaixava o som e fazia a gente escutar Elvis, Beatles. Então me lembro muito bem disso, e hoje eu vejo que isso foi fundamental para o meu crescimento. E, pô, depois larguei direito, um amigo meu me chamou falou, Feijão, você não é advogado, você não é nada, você tem que trabalhar em agência de publicidade, você tem que vender, você é vendedor. Trabalhei muitos anos em agência de publicidade. E fui assistir uma aula de comunicação na Embi Morumbi e percebi que ali era a minha praia, né? Eu tenho esse espírito de liderança e de comunhão e de, né, unir as pessoas. Isso eu acho que isso é muito do esporte, né? E a técnica do produtor executivo é muito isso, né? Eu acho que é equipe, pensar nos outros, o que você não quer para você não quer para os outros, então formar uma família. E simplesmente caí de paraquedas no curso de comunicação, me formei na Embi Morumbi, ao mesmo tempo larguei a agência de comunicação e tive sorte. Tinha um primo que trabalhava no meio mensagem, eu falei para ele, cara, preciso sair da agência de publicidade, eu acho que comunicação é muito mais do que publicidade e propaganda, e me deparei com cinema. Eu tinha uma bagagem jurídica, né, de leitura de contrato, de lei de incentivo, que me fez entrar no cinema para captar recursos. Essa coisa dos novos negócios no cinema, eu ainda acho que o cinema ainda falta produtores, né? Porque eu acho que filmar é fácil, né? Filmar é a parte boa. É a melhor parte, mas eu acho que uma vez que você tem recurso, você tem estrutura, mesmo uma pessoa que nunca produziu um longa, um curta, ou o que quer que seja, um institucional, você com o mínimo de recurso e pessoas ao seu redor que tem o mínimo de entendimento, você consegue seguir em frente. Mas tem noção do negócio, né? Sem dúvida. O negócio. Não, e foi muito importante essa bagagem minha advocacia, né? Não só na advocacia, né? Para leitura de lei de incentivo, dominar as leis de incentivo. O cinema hoje sobrevive de lei de incentivo, né? E eu até brinco, imagina se volta a época do Collor e o governo resolve acabar com tudo, né? Então eu procuro sempre me aprimorar. Eu venho trabalhando muito com brand entertainment, né? Que é trazer as marcas, né? Trazer o DNA das marcas para o cinema. Não, sem dúvida, é o futuro, né? A gente não pode depender só de lei de incentivo, né? Eu acho que a gente tem que trazer iniciativa privada, né? Os negócios, né? Os Sim, modelos. indústria, né? Indústria realmente, né? E
enfim, a bagagem jurídica me deu esse acesso ao cinema para poder captar recursos. O Alain Fresnot me deu uma oportunidade na empresa dele, mas ao mesmo tempo eu também tinha essa gana de produzir. Na época que eu fazia publicidade na agência, eu era o produtor de frente, enfim, sempre produzi. E aí nesse decorrer eu lembrava que na época que eu era atleta ainda, nas minhas férias, eu ia produzir o tipo Summerfest Praia Grande, na época do Sunshine, que era empresa. Eu era tipo coordenador de eventos, tipo aqueles blimps, aquele balão, passava meses na praia. E aí eu resgatei isso, eu falei, caramba, eu sempre fiz isso e hoje eu faço isso, né? E a vida te dá as provas, né, do que você quer fazer, né? Então foi uma luta, né? Eu fui contra meus pais, minha família quando eu larguei direito, enfim. Passa vários flashbacks na cabeça, né? Que eu passei, né? Minha caminhada para chegar hoje aqui, né? As pessoas que tiveram na minha vida, né? E é engraçado que eu lembro que minha mãe era coreógrafa. De dança. Tinha um balé incrível. E ela, todo domingo, praticamente, ela levava um grupo musical para o Silvio Santos. Muito louco. E ela foi coreógrafa do Banana Split, do Dominó, e nessa época era muito jovem. E aí, quando não tinha... Enfim, quando não tinha muitas atrações no programa do Silvio, o Silvio ligava para ela e falava assim, Maura, traz um grupo de balé. E ela ficava naquela loucura, enfim, ensaiando uma música. Foi lá. E eu pequeno eu tenho até isso filmado, até poucos amigos sabem disso, mas era tipo na época do country, assim, que tava chegando no Brasil. E eu lembro, tipo, fui dançar no Silvio Santos com 10 meninas dançando e eu vestido de cowboy, sei lá, não sei, tinha 9, 10 anos. E, quer dizer, minha mãe, ela já estava nesse movimento e hoje eu lembro disso. Depois de um tempo ela largou, enfim, meus pais se separaram, ela largou esse movimento. E hoje eu vejo que, de certa maneira, ela estava nesse mundo do entretenimento. Total. E por isso que eu tenho um orgulho enfim, da minha mãe estar comigo, sempre esteve com a gente. E são um tipo de resgate que a gente vê a nossa caminhada, né? E para mim entrar no cinema eu entrei de paraquedas, literalmente. Eu tinha um primo que trabalhava no meio, eu tenho um primo que trabalhava no meio mensagem, Marcelo Affini, e eu lembro que eu liguei para ele e falei, cara, tô de saco cheio de agência de publicidade, não aguento mais. Ele falou, porra, você é típico produtor, começa a mandar currículo para as produtoras. Ele me deu um mail no meio mensagem, eu mandei. Aí eu entrei na F Cinema para captar recurso e de lá não parei, né? De lá não parei. Captação de recursos é muito importante hoje no país. Não acontece, é uma etapa fundamental, né? Não acontece nada se não... Você tem que ter grana para fazer viabilidade, você tem que ter ideia, uma boa ideia. Verdade. O Raul é uma ótima ideia. Verdade. Só que você não tem alguém que vai atrás do dinheiro. Mas antes disso eu não tinha essa ideia, né? Eu estava lá na parte técnica, como produtor, tentando cavar minha vaga em alguns filmes. Aí fiz alguns filmes de produção executiva, curta. E aí foi quando eu comecei a desempenhar muito bem o papel, né, dessa interface com o mercado para trazer recurso. E aí eu vi que eu precisava exatamente ter uma grande ideia, onde eu fosse o gestor da ideia, mesmo em parceria com outra pessoa, para poder, enfim, tocar meu sonho, ter minha empresa e fazer o que eu mais gostava, que era gerir, né, ideias, né. E aí surgiu o Raul Seixas, né, numa conversa de família, em Recife, com meu irmão que me apresentou o rock na infância. E eu falei, cara, preciso ter uma grande ideia para mudar, para me afirmar profissionalmente e parar de ser um simples técnico que as pessoas contratam, acaba o filme e vai embora e vai para outro. E aí foi quando ele falou, pô, tu tem que fazer o filme do Raul. E aí de lá para cá foi praticamente 1 ano e meio de negociação com as herdeiras do Raul. Nesse meio tempo, depois que a gente negociou os direitos da família, adquirimos os direitos da família, conheci o Felipe e sabia que ele ia ser um papel fundamental, principalmente em Salvador, que era onde tudo começou, apesar de eu ser aqui em São Paulo. E depois a busca foi para viabilizar, né, o filme financeiramente, né? A Paramount foi o primeiro player que entrou, né? Então atesta, né, o produto comercial, que é muito importante. Não adianta nada você fazer
fazer um filme e o filme não ser exibido, né? Não ser distribuído. Então eu pensava assim, por o filme ser viabilizado, o primeiro parceiro que eu preciso é uma distribuidora. E a Paramount acreditou e na sequência a gente ganhou o prêmio Petrobras Cultural, que foi incrível, e aí que selou um produto cultural. E daí foi uma batalha constante, aí fui atrás da melhor pessoa que eu poderia ter artisticamente para botar a ideia no papel, né? E aí encontrei o Walter, né? Que é um mestre, que, enfim, não largo mais, sou o produtor dele, ele, pô, é incrível, trouxe uma bagagem, um dos melhores diretores de fotografia, o melhor diretor de fotografia do país. Estava vindo nessa transição para diretor, então foi ótimo, a gente se encontrou no melhor momento possível e aí fortalecemos uma caminhada em conjunto, junto com o Felipe, e aí reunimos equipe, a coisa toda. Incrível, né? Bacana. Denis, aí eu queria deixar a dica para quem está assistindo, porque a gente percebe que o produtor muitas vezes cai de paraquedas na função. Porque quem quer começar a trabalhar com cinema quer ser diretor. É verdade. E quem de repente aparece com essa mais concepção de mercado, de business, é uma pessoa que nem a princípio tinha pensado no cinema como prioridade. É verdade. E aí daqui a pouco descobre que o cinema é uma super possibilidade bacana e que está sendo pouco explorada. Então, para essa pessoa que de repente ainda não se ligou no cinema, ou para aquele cara que quer trabalhar com cinema e descobre, igual o Felipe, que ele tem outras janelas de trabalho, né, outras ações dentro do cinema, que dica que você deixa aí para essa pessoa que está começando? As pessoas têm que... Cineasta todo mundo quer ser, né? Eu não tive essa bagagem cultural, como eu falei, eu vim do esporte, enfim, mas eu acho que sem dar viabilidade para um produto, seja um curta, um longo, uma série, não existe a penetração do formato, né? Então o produtor é peça fundamental no desenvolvimento, na pesquisa, de você unir as peças certas para poder produzir, levantar os recursos, ter credibilidade, e eu acho que mais do que isso é ter ideias vencedoras, né? E acreditar, né? Eu estava aqui do lado, peguei um livro, estava aqui numa matilha cultural, que a última vez que eu vim aqui eu exibi o filme do Boca do Lixo, e aí aqui tem duas palavras, agir e acreditar. Duas palavras que ao interagirem ganham força, aglutinam energia, levando-nos à ação e à realização dos nossos objetivos. Agir e acreditar, Francisco Paulo Palmieri. Nome do livro, hein? Nome do livro, enfim, e aí é só uma coisa... mística, né, de tantas histórias que aconteceram no documentário do Raul, tá aí mais uma ação, né? Não, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu acredito muito no conhecimento, o Raul trouxe muito conhecimento de contracultura, tem estudado muito física quântica nos últimos tempos, você tem que acreditar e agir para poder realizar. Ainda mais a gente, né? Eu particularmente... Com sonho, né? Com ideia, que é melhor que isso. E você entrar no mercado como de cinema é super complicado, né? Você tem que provar para si mesmo e para os outros, para as empresas, para os realizadores, que você tem condição de estar ali e quebrar paradigmas. Acho que o filme do Raul vem para isso, quebrar paradigmas. É um cara fantástico, verdadeiro. Faz parte da cultura brasileira. Do inconsciente coletivo do Brasil, né? Sem dúvida. Coletivo, Toca Raul, né? Raul. Gente de Toca todas as Raul. cidades. É lógico. Pô. E Raul, pra mim, mudou minha vida, não tenha dúvida. Ele já mudou na minha adolescência, agora profissionalmente, então, me dá uma autoafirmação para poder seguir em frente, trabalhar coisas novas, ter credibilidade para as empresas investirem em cinema. Acho que é isso, né? A gente sempre trabalha pro próximo, né? Muito bom estar aqui com amigos, né? Isso que é mais importante, né? Felipe, meu parceiro de muito tempo, a Cíntia, que eu sei que é brazuca e faz um belo trabalho, e é ótimo. O filme está nos cinemas, e né? Agora 23 de março, amanhã, 23 de março no cinema. E aí, hoje é quinta-feira, a gente tá fazendo essa entrevista enquanto rola. Acabou de acabar o documentário aqui do Raul, aqui no Matilha Cultural em São Paulo. Quando a gente conversa, começou a chover, tudo agora, a galera tocando São Paulo acontece tudo. Não parou, chegou gente, galera querendo assistir, a gente teve que barrar, porque infelizmente tem uma limitação de sala. Só que a gente fala, sexta-feira nos cinemas, agora a galera tem que ir pro cinema. Tem que ir. Próxima festa, 100 mil espectadores, estão todos convidados com seus bilhetes.
Vai ter A festinha, gente hein? conta com todos os guerrilheiros, brazucas, Pra divulgar, universitários, chegar é nos 100 verdade. mil aí, E cada pessoa que quebrar for, paradigma. cada pessoa que for no cinema e puder levar isso para casa, discussão em casa e poder multiplicar entre os familiares, amigos, é disso que vive o nosso cinema, né? É isso aí. É só a gente conseguindo alcançar grandes bilheterias que o cinema nacional vai conseguir crescer e vai dar oportunidade para novos produtores, para novos diretores, novas temáticas, quebrar paradigmas. Eu acho Quebrar que paradigmas. esse é o grande lance. Raul fazia isso, né? Então não teria porque o filme, o filme ser diferente, né? Dele, do cara. É verdade. Então, ó. Então é isso, agora. Lança Raul. Cinema. Agora lança Raul. Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser.